O que é complexo? O que vem a ser um complexo? Pastor, eu me sinto uma pessoa muito complexada. O que eu devo fazer? Essa também, por coincidência, é felicidades. Ela está desejando felicidades para mim. Obrigado. É Rosa de Saron. Rosa de Saron. Ou Rosa Sharon, né? Então, parece que eu tenho aqui nesse caderno o termo técnico mesmo da palavra complexo, não tem? Eu acho que tem, sim. Está aqui, ó. É um fator, ele é psicológico. Isso atua, é uma condição psicológica, não é? O complexo mesmo, que eu disse, isso aqui é um complexo, um edifício é um complexo, você entende? É um conjunto de coisas, é um complexo. Então, um conjunto de representações, de ideias, de estruturas, de características. No caso da pessoa, um complexo é um conjunto de ideias, de pensamentos, de impregnação emocional, que causa impregnação emocional. Às vezes, elas são reprimidas totalmente ou parcialmente. E esse complexo de coisas que você vai guardando, esse complexo ele passa a reger, determinar as suas atitudes, o seu comportamento, passa a dirigir até os seus sonhos, quer dizer, as suas ambições, os seus desejos, são inspirados num complexo. Então há complexo de inferioridade, é aquele que fica aquém de quem realmente é, do que pode fazer. Outro já tem um complexo de superioridade, ele se põe além do que ele é. Ele é além, vai além. Tem, às vezes, a pessoa, numa cidade, normalmente, tem a pessoa que diz, eu sou o prefeito da cidade. Ele, às vezes, é até demente, todo mundo chama ele de prefeito, ele fica satisfeito, fala, não, eu vou mandar arrumar essa rua aí, esse asfalto passou aqui porque eu assinei, né? Eu determinei lá, então, é um complexo de prefeito. Você está entendendo? Então, vai além, em que a pessoa sempre se sente superior às outras, ou então inferior às outras. É muito difícil ficar sem complexo. O irmão Brand disse, o complexo mata, o complexo divide, o complexo separa. Desde que você tem um caso na igreja, então tudo que se fala é para você. Você vai pensar que é para você. Aquelas duas pessoas estão conversando ali, uma olha para você e fala, está falando de mim. E às vezes não tem nada a ver com o assunto. Está olhando para mim, está rindo de mim, está zombando de mim. Então isso passa a determinar suas atitudes, o seu comportamento, e toma influência nos seus sonhos da vida, das suas aspirações, e te prejudica muito. Paulo disse, graças a Deus sou o que sou. Eu me orgulho, fico satisfeito de ver uma pessoa que é usada no seu campo, no seu posto, com eficiência. Eu fico satisfeito ver esses jovens pregando na unção do Espírito, ver um pastor Luiz Mendes, um Wilmer, aqui, esses meninos nossos aqui. Eu fico orgulhoso, fico satisfeito. Quer dizer, eu não tenho esse tipo de complexo. Eu quero ver a pessoa ser mais usada ainda.
Eu tenho confiança que eu tenho a minha parte, a minha é só eu que faço, a sua é só você. Uns têm mais, outros têm menos. Procura aperfeiçoar naquilo que te compete, fazer da melhor maneira possível. Então, isso é que é realmente complexo, em poucas palavras. Nós vamos continuar a estudar. E você vai lembrar que o irmão Branham disse, não desenvolva um complexo contra um irmão, contra uma irmã. Não desenvolva um complexo, porque Cristo sairá de você. E você passará a ser injusto, injusta com ela. Não desenvolva um complexo contra uma família. E assim por diante, como a irmã lembrou aqui, às vezes não é só amizade lá fora que compromete, a amizade aqui dentro às vezes compromete até mais. Porque a pedra do irmão dói mais do que a dos outros. Conta-se aquela história daquele homem que estava sendo apedrejado e não gemia. Pedras grandes, mas quando bateu uma pedrinha nele, ele tirou um gemido profundo. Então aquele juiz parou a coisa e perguntou, por que com as pedras grandes você não gemia? Não deu um gemido sequer, com essa pedrinha aí você tirou esse gemido profundo. Ele disse, é porque foi meu irmão que atirou. Então, sendo um irmão, sendo uma irmã, eu te aconselho, não deixa de ir no rapto, não saia da comunhão, não deixa de ir para o céu, porque um irmão te atirou uma pedrinha, né? Uma pedra. E lançando fora todo o complexo, quer dizer, não vai admitindo coisas. A lei psíquica, ela existe. São coisas abstratas que vão se tornando concretas na vida. E por fim a pessoa casa com determinado indivíduo, casa com determinada moça. Aquela moça, conta-se daquela moça que passou por um rapaz, tinha um complexo com ela, de que ela era dele, de todos os modos ela seria dele. E ele não largava de seu pé, né, nessa linguagem popular. E lá na frente ela olhou para trás, mas com medo, não é dele. Ele pensou que ela estava, ele disse, está para mim, posso ir que é minha. Não é? Então ele estava com aquele complexo. Eu conheço um caso lá da minha terra que um senhor lá cumprimentou uma moça e foi cortês com ela, uma pessoa muito séria, muito, inclusive chegou a ser deputado federal e tudo, pessoa de muito conceito, era um advogado. Mas por causa dessa consideração que ele tinha com a família, com aquela moça, ela fez até um enxoval e tudo, e quando ele se casou com outra, ela quase ficou doida. Ele nunca teve nenhum compromisso com ela. Então isso é um complexo. Tem que entender isso, se alguma pessoa tem isso aqui, tem que entender que isso é para o seu bem, não é para o seu mal. Ninguém tem que dizer isso é para fulano, é para ciclano. Você não tem nada que dizer isso, você não tem nada que pensar isso. Eu sei de quem é essa carta, não tem nada que dizer isso não, porque você também tem. Você também tem. O irmão Branham disse, eu tenho meus complexos e tenho pedido perdão por causa disso. Agora, os complexos não devem impedir que você siga em frente. Ele não impediu o irmão Branham, eu tenho os meus. Eu sou obrigado a ser resistido num plenário e não ficar abatido. Resistido, às vezes, até de uma maneira incompreensível, até injusta. E continuar rindo, alegre, feliz, termina, ir para o culto alegre, tudo, e não posso demonstrar abatimento. Já enquanto, às vezes, o outro depois fica lá no canto, super abatido. Então, esse não serve para ser líder. Ele não tem nada também que está cutucando a coisa, porque ele não aguenta. Logo está abatido lá, encostado num canto, não é certo? Cada um é a medida que foi te dada, é que vai ser exigido de você. Então você fica descansado. Ela pôs aqui, moça complexada. Deus abençoe a todos. Eu acho que esse assunto está bem explicado já, não é? Está bem explicado. E nós vamos, posteriormente, estudando sobre essas coisas. Aqui tem mais de amizade. Amizade? Amizade. A quem ama seu irmão. Tenho muita felicidade
em fazer amizade. Minha felicidade é quando consigo ajudar alguém que aceita a minha ajuda. Aí, que coisa boa. Coisa boa, letra bonita, gramática boa. Se me magoou facilmente, e apenas um sorriso conquista meu perdão. É meu retrato falado, então, né? Fui muito decepcionado com a amizade, mas entendo que um amigo é quem nos decepciona. Aqui, tá aí, essa carta aqui é uma grande resposta, ela não é pergunta. Presta atenção, olhe para cá, me ajude em nome de Jesus Cristo. A hora é séria, muito séria. Ajude a todos me ajudem, prestem bem atenção. Olha, veja só. De quem que é? Do perdão, assinado, perdão. Fui muito decepcionado com a amizade, mas entendo que um amigo é quem nos decepciona, e não um inimigo. Que resposta mais inteligente, mais sábia, mais precisa do que essa? Não é, irmão Wilson? Não é verdade? O inimigo não te decepciona. Quem tem que decepcionar é o amigo mesmo. É com quem você convive. Não é certo? Isso aqui, como disse, é fim de papo, põe fim no assunto, né? Perdão. Veja só que gramática. Deste, quer dizer, do inimigo, que ele citou por último, na sentença ele está por último. Deste não esperamos confiança, quer dizer, do inimigo. Então não precisou repetir, né? Deste não esperamos confiança, só nos decepcionamos com os quais confiamos, pois estes fazem parte de nossa vida. E quem compõe minha vida merece meu perdão. Me apego demais às pessoas e por elas dou muito de mim. Pode saber, esse é o tipo de pessoa que sofre. Sofre e vai sofrer toda a vida. Toda pessoa liberal, ela vai sofrer. Mas também ela sofre com regozijo. Às vezes me aflijo mais com a tristeza de alguém do que com a minha própria tristeza. E até consigo ajudá-las. Mas o que não entendo é que não consigo pedir ajuda e não sei ajudar a mim mesma. Gostaria de me ajudar mais, pois gosto tanto de mim. Será que não confio o suficiente? Amizade é uma doação e não uma exigência. Mas que coisa boa. Que cooperação tremenda. Aquele que se diz amigo exige o que oferece, prova que não é um verdadeiro amigo. Esse é amigo por conveniência, não é? Eu tenho falado isso das pessoas que vivem sempre explorando as conveniências, levadas pelas conveniências. Me convém, isto me convém, aquilo não me convém, e coisa e tal. Amigo é tudo, é por vezes dor, é uma palavra tão simples, mas de infinito valor. Jesus Cristo é amigo excelente, doou a vida. Ele não pediu, ele doou, ele deu. Assinado, perdão. Está discutido, está explicado. Explicou para nós. Qualquer outra aí que tiver de amizade já está respondida. Espera aí. Pastor, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de saber por que os cães não comeram as mãos e os pés de Jezabel, estrela de Davi. Estrela de Davi, você me pôs em aperto agora. E que nem os cães não gostam de unha pintada, né? Nem os cães não gostam de unhas pintadas, nem de olhos pintados, né? Só pode ser isso. Deus quis mostrar, né? Porque, na verdade, vou dizer uma coisa para vocês. Quando o irmão Branham viu, depois de muitos anos, ele viu aquelas moças com os olhos pintados,
suas faces pintadas, os lábios pintados. Então ele lembrou de quando ele esteve lá no inferno, na região dos perdidos. E elas estavam exatamente dessa forma que Jezabel estava. Eu prometo que quando souber uma coisa melhor sobre o assunto, a gente prega, fala sobre esse assunto. Mas vamos ficar por enquanto só com isso. Nem os cães quiseram comer a parte pintada, né? Vamos ver aqui. Diversos. Esse não fez pergunta. Em branco. Aproveite-se o envelope. Pastor, meu muito obrigado por esta grande oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pastor, eu estava com desejo de batizar e quando surgiu a oportunidade eu batizei. Só que depois que eu batizei, as pessoas me disseram que foi por causa de uma pessoa. Bem explicado, entre aspas, uma pessoa. Que eu tinha somente amizade. Mas o problema é que quando eu tomei a comunhão, quando eu tomo a comunhão, isso vem na minha consciência. Mas tudo isso eu entrego nas mãos de Deus e tenho fé que sou uma eleita de Deus. Assinado, alegria. Alegria, você talvez não vá ficar sem isso aqui, porque a memória, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade inexplicável. Então, você vai se lembrar disso. Aqui está o tipo da coisa descaridosa, né? A pessoa dizer, quer dizer, não vão matar essa pessoa também. Mas há muitas pessoas que com essas cartas vão se arrepender de coisas e não vão fazer aquilo mais também. Vão entender que pode matar uma pessoa com uma palavra indiscreta, uma palavra descaridosa, com um intrometimento, né, na vida dos outros, da pessoa. Agora, quem tem condição de julgar? Nós não temos condição de julgar. A única coisa que eu digo é isso: não se batize por causa de casamento, por causa de moço, por causa de moça. Não faça esta loucura. O ministrante fala isso. A única coisa que podemos fazer é falar isso. Não faça isso. Não é dizer, você fez isso. Aí já é Deus. Essa pessoa está se pondo no lugar de onisciente. Você batizou por causa de uma pessoa. E você se esquece disso agora. Esquece de uma vez por todas, porque quem deve estar mais em problema é quem te disse isso, não você. Porque isso não te afeta. Importa o fato, a realidade do fato, não aquilo que dizem. Reputação é o que pensam de mim, o que falam de mim. Caráter é aquilo que eu sou, eu sei o que eu sou, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei a verdade de tudo. Você não sabe nada. Você fica sabendo apenas 10 metros de uma vida. O irmão Brana ficava sabendo a vida da pessoa todinha, e ele não falava nada. E você fica conhecendo 10 metros, sai falando 20, 30 metros, 50, aumenta até. Porque não tem ninguém que fala a verdade. Pode cair em contradição e sair como mentiroso. E vamos lembrar disso de manhã, que às vezes a maneira de reprimir uma coisa errada é pior do que aquela coisa errada. É que eu disse, se você acha que aquilo é errado, não precisa embolar o papel e jogar na pessoa. Você está fazendo uma coisa mais errada do que ela. Não é certo? Vocês concordam? Não é certo? Não precisa, quer dizer, eu tenho feito muitas coisas, como eu disse, eu mandei uma cigana lavar a roupa quando ela pediu a mão para ler a sorte. Eu falei, nunca mais eu vou mandar a cigana lavar roupa, porque eu ouvi coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Né? E foi bem feito. Foi bem feito. Toma, é isso que você precisava. Primeiramente, agradeço a Deus por esta oportunidade que está dando aos jovens. Quem sabe é o que está faltando para dar uma mudança,
fazer uma mudança, não para só as jovens, mas para os jovens, mas para todos na igreja. Pastor, sou tímida e tenho complexo que às vezes as pessoas estão falando de mim e fico nervosa. O que o senhor fala sobre isso? Assinado, Figueira. Mas Figueira, então está respondido. Está respondido. Sobre o complexo está respondido, não está? Tá. Não desenvolva esse complexo contra você mesmo. Ninguém está falando de você. E faz o seguinte, você fala assim, ó, quando falar de mim, fala meu nome. Você sabe por que eu ainda chego aqui? É por causa disso. Eu estava dizendo para uma pessoa aí, um candidato, né? Eu falei, olha, candidato é aquele que recebe ovo choco, né? Ele vai, joga um ovo choco nele e fala coisa, e ele ainda consegue arrancar votos e simpatia daquela aglomeração. Esse aqui é o político, esse aqui é o candidato. Então o líder é isso, é um líder. O pastor é um líder. Você é o líder da sua casa. Você não pode, você tem que envermelhar às vezes e depois falar, querido, com o filho, querido, querida, e passar a mão no ombro e dizer, não é assim, e acabou, você tem que me entender. E às vezes quem te vê naquela hora ali antes, fala, opa, argola de laço lá, tá vendo? Mas então, é isso, você não se importa não, mas você já entendeu que é um complexo, e você entende que as pessoas estão falando de você, às vezes as pessoas não estão falando nada, é um complexo mesmo, como você disse, e você está assumindo, aceitando esse complexo de coisa, numa coisa tão sagrada que você tem, que tão sublime que é a mente, né? E isso rege toda a sua vida, todo o seu comportamento, todas as suas decisões. Você pode ser muito feliz e pensar assim, que as pessoas estão falando bem de você. Quer dizer, se você pensasse que as pessoas estão falando bem de você, então você estaria inchada, né? Inchando cada vez mais. Olha, todo mundo está falando bem de mim. A coisa que a gente tem que entender é que não é todo mundo que gosta da gente. Não é todo mundo que vai com a cara da gente. Não é todo mundo que gosta da voz da gente. Não é todo mundo que gosta do nariz da gente. Não é todo mundo que gosta dos olhos da gente, do andado da gente, da careca da gente, da orelha da gente, né? Da sobrancelha da gente, do roncado da gente. Não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que gosta, mas tem quem gosta. Tem quem gosta dos seus dentinhos. Tem quem gosta do seu narizinho. Às vezes é um narigão, fala, mas que narizinho bonito. Às vezes é uma orelhona, fala, mas que orelhinha mais engraçadinha. E assim por diante. Não deixa isso tomar conta. Não deixa não. Amém? Glória a Deus. Vamos mais adiante um pouco. Para depois nós termos mais um hino, né? Uma Meire, arrebatado, fui. Pastor, eu tenho 15 anos, mas cadê a florzinha? Essa sem florzinha, não, mas desenhou aqui, ó. Desenhou a princesa, põe aqui embaixo, ó. Tem coisinha desenhada, sublinhada de vermelho, olha. Dá para focar? Dá? É muito pouco, né? Mas dá. E a letra bonitinha que só ela. Pastor, eu tenho 15 anos e nunca namorei. Felicidade, parabéns. Você que é feliz e não sabe. Eu acho que eu deveria namorar vários rapazes para escolher o que seria o meu esposo. Bom, né, senhor? Mas meus pais já pensam diferente. Eles acham que eu deveria esperar mais e procurar o rapaz certo, já para casamento, e procurar do útil ao agradável. Aí ela grifou de vermelho, bem desenhadinho. O amor, a pessoa certa, a pessoa certa para não gostar da pessoa errada e não sofrer mais tarde.
gostar da pessoa certa para não gostar da pessoa errada e não sofrer mais tarde. E o Senhor que me diz, eu vou perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor disse para a princesa? Ela assinou princesa. Princesa que é cheia de vida, cheia de sonhos, né? E Deus gosta de ver essas flores desabrochando no seu jardim. A multiplicidade aí, eu não sei, Esperança, acho que você conhecer várias pessoas, quer dizer, ter relacionamento com várias pessoas sem pensar nisso é muito bom. É muito bom, dentro daqueles limites que nós vimos aqui, porque aí está relacionada, implícito o caso da amizade. Eu estou quase indo lá para fora, deve ter uma coisa boa demais lá no corredor. Mas está bom lá fora, eu estou quase indo para lá. Está melhor do que aqui dentro. Quem não ajuda, atrapalha. Então, a gente pondo isso em meta, pensando direitinho, você não se compromete, você não corre o risco de cair numa paixão prematura. E nesse relacionamento, sem brincar com sentimentos, sem externar nenhuma coisa de namoro, os seus pais estão certos até certo ponto. Talvez eles pensem como eu estou falando. Você vai mantendo suas amizades selecionadas, limitadas. Que para algumas pessoas não adianta conselho, elas não estão atrás disso. Elas não estão importando com isso, não. Elas já sabem o que elas querem, não é? Mas tem outras que estão. Tem que entender isso. Tem muitas que estão dependendo, agarram como entre a vida e a morte. Então esses pais, eles estão certos. Talvez eles estejam de acordo comigo. Tá bem, minha filha, nós vamos fazer o seguinte. Você vai mantendo relacionamentos diversos. E você pode comer muito, pode orar, andar muito, pode falar demais, pode fazer tudo demais. Mas todo tanto que você orar é pouco. Nesse sentido. Todo tanto que você orar é pouco. E você vai orando o mais que você possa, e de repente aquilo vai acontecer, porque quantos jovens foram amigos por tanto tempo, por muito tempo, nenhum nem o outro sonhou alguma vez que seriam casados, e terminam se casando. Lá em determinado tempo de Eclesiastes 3, desperta alguma coisa mutuamente, e daí começam a namorar, a entender que são dois namorados, e terminam se casando e são felizes. Mas deixar mais acontecer. Você não tem que estar procurando, caçando. As pessoas que ficam preocupadas e vão procurar, elas acabam se desgastando, se complicando a coisa. Você não pode lumiar antes da hora, os esperadores sabem disso. Depois você perde a noção e pode perder a caça. Você disse uma coisa muito certa, que a pessoa certa, amar a pessoa certa para não gostar da pessoa errada e não sofrer mais tarde. É justamente deixar acontecer. Porque quando um amor acontece, nenhum é culpado.
Quando ele acontece, nenhum é culpado. Ele não foi calculado, ele não foi calculista, ele não foi programado, ele não programou. Ele não insistiu com aquela moça e virou um carrapato e misturou amizade e coisa e tal. E ela também não misturou as coisas, mas aquilo aconteceu. Aconteceu preenchendo os requisitos que você... Porque tem uma coisa, a moça tem que entender isso. Ela é que vai dizer sim ou não. Não é pai, não é mãe, nem ninguém. Ela é que vai dizer sim ou não. E tem outra coisa. Ela decide se vai querer aquele rapaz ou não, não só em relação aos seus pais, em relação a ele próprio, ao moço. Porque antes de você se comprometer, você pode dizer não, pode dizer, você está interpretando errado a amizade, você pode dizer tudo isso, mas depois de você se comprometer, aí já é mais difícil, né? Então, eu acho que você ter um relacionamento, e prescrutando, deixar acontecer, e quando você vê que está nascendo alguma coisa assim, que você percebe que comece a analisar também as qualidades, porque como amigo você não tem que tanto examinar, é claro, até onde aquilo vai te comprometer, você examina se te convém ser seu amigo ou não, mas para casamento, para namorar, já exige mais ainda. Então é quando você passa, antes de tudo, a examinar mais, estudar mais aquela pessoa, se realmente vai preencher os seus requisitos e assim por diante. Os termos são sempre carinhosos, querido pastor. Em primeiro lugar, quero dizer que fiquei feliz por ter nos dado esta oportunidade. Isso é muito importante para nós. Creio que vai ajudar a muitos. Eu creio que Deus tem me guardado desde o dia em que eu nasci. Muito bem. Tenho tido muitos problemas, mas Deus tem sempre me iluminado e me auxiliado. Tenho muitos testemunhos a dar, graças a Deus. Em minha infância e adolescência tinha vários complexos, mas graças a Deus tenho vencido, olha aí, mais ou menos 80% deles. Mas eu tenho um medo quase inconsciente, não sei se é um complexo. Eu tenho visto muitos casamentos fracassados. Eu mesma cresci entre contradições entre meus pais, infelizmente, e talvez por isso, ou por motivos que desconheço, tenho uma grande insegurança quanto ao casamento. Tenho medo de me casar e não dar certo, de não conseguir ser uma boa esposa, boa mãe, e mesmo de não entender e ser entendida pelo esposo. Desde já agradeço, obrigada por tudo, pois o Senhor é uma pessoa muito querida por todos os irmãos. Deus te abençoe e abençoe também a toda a igreja. Esperançosa, que escreveu. Irmão secretário, você põe esse aqui relacionado com o assunto de casamento, certo? Pois é, porque nós vamos ter alguma coisa mais ainda que vai enquadrar esse assunto aqui, viu? Mas nós vamos adiantar aqui alguma coisa. Por aí você vê o que causa o casamento fracassado. Não importa, a sociedade pode naturalizar isso quanto for, mas as consequências nunca podem ser encaradas por eles, pelos homens do mundo, como elas são de fato. A destruição do casamento, o fracasso do casamento, às vezes significa o fracasso da família toda. Às vezes significa um problema para os filhos, para as filhas. Agora, a Esperançosa,
você vai partir desse princípio aqui, que você, desde criança, eu entendo como é que é a coisa, e você venceu 80%. Agora você tem esse espinho e você expressa ser uma pessoa de muita responsabilidade. Você é cônscia. Esse desastre no casamento de seus pais pode ser invertido para a bênção. Para a bênção. Porque quando você der lugar a certas manias que estão tomando conta das senhorinhas, você vai lembrar que às vezes a sua mãe cooperou com o fracasso do seu casamento. Do casamento dela, não é? De seu casamento. Você vai lembrar. Então, essa queda, esse fracasso, uma vez encarado, partindo desse princípio, pode ser uma bênção para você. É engano a pessoa. Às vezes nós vamos ter pergunta aqui que vai enquadrar com isso. Uma moça ficar marcada por causa dos pais, por causa da mãe principalmente. Não, às vezes o fracasso da mãe mostra para uma filha as consequências, porque a mulher sofre demais, ela vê o quanto a mãe sofreu, e naquela hora que ela está lá pondo o casamento dela em perigo, ela lembra, ela vai lembrar, ó, eu não vou cometer a loucura que minha mãe cometeu. Às vezes hoje é a moça mais indicada para um casamento, do que aquela que não teve nenhum transtorno. Às vezes. Não é regra. Nem regra não pode ser, é claro. Mas às vezes isso pode acontecer. Então, nós vamos ficar só com esse princípio aqui, porque eu creio que nós vamos voltar lá. Você relaciona com casamento, tá? Essa aqui cruzinha, se posso ler bem. Pastor Joaquim, quero ser bem claro e objetiva na minha pergunta. Pastor, antes de fazer essa pergunta, pedi muito a Deus que me desse uma inspiração para fazer uma pergunta desta, direta, é claro. Bom, o que me veio foi a seguinte. Pastor, sou uma jovem na faixa de 16 a 17 anos. Ainda sou estudante, mas sou um pouco atrasada nos meus estudos. Hoje em dia, os estudos para os jovens que são cristãos está sendo muito difícil, que já foi discutido aí. Porque temos que conviver com outros jovens que não são crentes, e às vezes eles criticam, mas por sermos crentes e outras coisas a mais. Pastor, estou tentando parar de estudar. Já pedi conselho a muitas pessoas sobre isto, mas até hoje não achei nenhum que possa me ajudar. Pastor, os estudos atrapalham muito a minha vida espiritual, mas preciso deles no futuro. Pastor Joaquim, o que devo fazer em relação a isto? Devo continuar estudando ou devo parar? Ficarei muito feliz se responder a minha carta. Me desculpe se escrevi um jornal. Parece que eu vi a irmã Ivone, hein? Faz favor, irmã Ivone. Eu já te chamei aqui hoje. Irmã, como professora, mãe, experimentada, que conselho a senhora daria para a Cruzinha? Cruzinha, é uma cruzinha pequena. Faça favor aqui. A senhora estava no FM? Estava esperando dar um intervalo. Certo. Obrigado. Pois não. Essa do estudo? Pergunta? Ela analisa bem que os estudos estão atrapalhando muito a sua vida espiritual. Mas ela precisa dos estudos no futuro, ela entende isso. E agora ela está dizendo, eu devo parar? O que eu devo fazer?
Certamente ela está dizendo que os estudos prejudicam a vida espiritual por causa daquilo que o irmão perguntou naquela hora, que eu ouvi pelo FM, e a irmã Wanda, por sinal, respondeu, Vânia, muito bem, né? Sim. Pelo companheirismo com as pessoas incrédulas. Aí eu estava lá no FM ouvindo e pensei, se desse tempo de eu chegar lá, eu diria assim, que na escola nós não temos amigas. Na igreja nós temos amigas. Eu consegui vencer os estudos assim. Nós temos colegas de escola. Aí coleguismo é uma coisa. Isso é muito bom. É verdade. E a amizade é outra coisa. A Bíblia diz que o amigo é aquele que ama em todo o tempo. Então o colega de classe, a colega de classe, às vezes não nos ama em todo o tempo e nem compreende a nossa fé. Não compreende nossa maneira de viver, não compreende por que nós somos diferentes. Então, é onde a jovem cristã, eu acho, inclusive a dificuldade dela deve ser essa também, o jovem cristão deve fazer essa separação. Na igreja eu tenho amigos. Quer dizer, o único e verdadeiro amigo é Jesus Cristo, né? Mas nós temos amigos, sabendo que esse amigo tem defeito, tem falha, como a gente tem. Mas são amigos. Eu tenho amigas, irmãs aqui na igreja, que eu considero como irmãs carnais minhas mesmo, sabendo que elas podem errar como eu posso. Agora, na escola, nós temos colegas. São irmãs que não vão te chamar para o inferno. Claro, é. Amigas que não vão te chamar para o inferno. Se puder, fazer te puxar para trás, né? E se porventura elas sugerirem alguma coisa e eu disser, não, eu não vou fazer isso, porque a mensagem ensina assim, elas vão me respeitar. E lá na escola, ninguém vai nem entender se eu falar isso. Ah, não vou fazer isso porque a mensagem... Que mensagem? Nem não sabe o que é isso. Então, na escola, se a jovem conseguir encarar isso assim, que na escola eles têm colegas de escola, e o colega vive com a gente ali minutos, 45 minutos em cada aula, ou seja, 4 horas por dia e vai embora, cada um toca a sua vida para lá. Então, a dificuldade que ela está encontrando deve ser essa, né? Porque há mesmo, eu como professora, várias vezes a diretora da escola me chamou e dizia assim, Ivone, você não é assim tão feia, tão velha, mas você podia dar uma parada no cabelo, passa um batonzinho. Eu ria porque eu achava ridículo. E sua amiga, né? É minha amiga, se formou comigo e se considera minha amiga, a diretora da escola. Então, se para mim, que sou uma mulher madura, elas me consideravam como uma mulher madura dentro da escola. Às vezes estavam reunidas contando piadas sujas e morais que a gente não pode entender como é que uma mulher conversa um assunto daqueles. Aí eu entrava e elas diziam, vamos parar, porque a Ivone não gosta dessas coisas. E eu nunca tinha dito que não gostava, só que eu não ria. Das piadas que elas deliravam de rir, eu não ria de jeito nenhum. Acho que o meu rosto devia ficar vermelho, né? Então a moça sente essa mesma dificuldade, a mulher cristã sente essa mesma dificuldade. Agora, por um lado, eu entendo a necessidade dela ter estudado. Se eu não tivesse estudado, eu não teria tido a oportunidade de ajudar o Alberto nessa dificuldade que nós passamos agora. Agora, hoje, eu não estou lecionando. Inclusive, eu acompanhei todas as cartas que o senhor começou a ler e vi de uma menina que diz que vai ter que parar de lecionar porque tem alergia de giz, né? Eu tive que parar ultimamente. Inclusive, ela teve que parar. E é uma das melhores moças, está entre, claro, todas são boas, mas é um espírito bom demais, uma moça excelente, uma cristã verdadeira, já passou da sua adolescência há muito tempo, e ela esteve no escritório essa semana, disse, não foi possível, eu entendi que foi 3 meses para tirar o magistério, 3 meses, faltando 3 meses, mas não conseguiu definitivamente terminar, aplicadíssima. E por mais que oramos, não teve jeito. A mãe dela, e ela chegou e falou, ó, minha filha, vamos entender, então foi Deus cruzando seu caminho. Foi Deus, só pode ter sido, pode ser uma alergia que não teve jeito. Não teve jeito. Então, eu tive a última vez que parar por causa da alergia. A sinusite tomou conta da minha cabeça, eu não podia mais escrever no quadro, eu nem soltava a voz. Agora que estou começando a falar... Pois é, mas vamos lá, a Esperançosa está dizendo, ela deve parar ou não? Agora, eu não pararia, como eu não parei. Eu tenho que falar da minha experiência pessoal. Agora, se ela sentir que ela está afastando de Jesus, né?
perdendo a espiritualidade. Perdeu o braço direito. Aí não vale a pena. Corta o braço direito. Deus me livre. Arranca o olho. É melhor arrancar o olho. Melhor entrar sem olho, sem braço, sem perna. Sem essa ajuda. É, exatamente. Mas depois não pode reclamar de Jesus. Ficar revoltado depois, né? Aí ela tem que ter um discernimento espiritual. A escolha é dela. É dela. O Senhor não pode dizer pare. Eu aqui na frente, como o senhor me convidou, não posso dizer, para, minha filha. Porque o meu conselho natural é que continue, o conselho natural. Então, como eu disse para o senhor. É o conselho natural, né? Hoje em dia, o senhor vê, nós temos tantas irmãs que trabalham em barraquinha, eu faço pão, outra costura, outra na confecção, todo mundo, é uma época difícil, é uma crise em todo mundo. Então, a mulher cristã e a incrédula lá do jeito dela, e a cristã enquadrada dentro da palavra de Deus, nós estamos procurando ajudar o nosso marido. Ajudar o marido. E aí, se ela tiver um diploma de magistério, qualquer coisa é mais fácil, né? Desde que ela permaneça na fé. Agora, como mocinha, se ela discernir que isso está tirando ela de perto de Jesus, convém que ela pare. Foi uma surpresa para nós essas cartas, não foi? Foi muito. Eu acho. Eu mesmo, francamente, eu estou como que no ar. Eu sento ali e fui olhar essas cartas, mas parece que eu sinto as pessoas comigo. Cada pessoa que escreveu parece estar junto comigo ali, sem demagogia, sem nenhum exagero. Fora de brincadeira. Eu acho que está sentindo as pessoas comigo, contato que eu não posso ter pessoal, tendo através das cartas. Nem o senhor mesmo não esperava que a mocidade da sua igreja tinha essa maturidade, não é? Mas como? Cada carta, cada assunto, sábia mesmo. Espirituais, eu achei lindo, santo, maravilhoso. Só podia ser porque eu acredito que foi uma inspiração de Deus, né? E nós estamos comendo todas as cartas, todos os assuntos, lembrando da nossa mocidade também, né? Para mim tem sido uma bênção. Eu creio que para a igreja toda, né? Então, a Leninha respondeu tudo certo aí, ó. Exatamente. Se ela for fraca como ela, deve parar. Se ela for forte, que ela continue. Mas é ela quem deve decidir, não é? Não é verdade? Ela e Deus. Que ela continue. E que se ela parar, então, no futuro ela não vai se arrepender. Se arrepender, dizer, bem que eu podia ter continuado, coisa e tal, né? Se bem que se ela parar por amor a Jesus, como o irmão disse, né? Irmão Narciso. Deus não vai deixá-la na mão de maneira nenhuma, né? Tá bom, irmão. Muito obrigado. Talvez eu chame a senhora de novo. Obrigado. Põe esse aqui com escola, irmão. Escola. Como é que ficou aqui? Irmã, vamos ouvir um hino? Vamos ouvir um hino. Jesus.
há muito tempo tenho vontade de fazer uma pergunta sobre um problema da adolescência e da mocidade em que às vezes fico a pensar muito tempo sobre isso. Eu gostaria de saber o que o irmão Branham fala sobre, vamos dizer assim, um desabafo íntimo, e também a opinião do Senhor sobre isto, já que a Bíblia cala-se a esse respeito. Estarei orando para o Senhor, tenho 15 anos, assinado aquele a quem o Senhor Jesus Cristo ajudou. Ainda você escolheu um pseudônimo, é uma sentença, uma frase que te ajuda muito. Aquele a quem o Senhor Jesus Cristo ajudou. Olha, vocês procederem isso aí sem cobiçar é que é o problema. A própria natureza, isso não é uma normalidade, eu já conversei até com médicos sobre isso, não é uma anormalidade, não é definitivamente uma aberração, mas você como cristão, para ter esse desabafo, seja cristão, então você vai ter que ver como isso aconteceria sem cometer um adultério, sem cometer uma cobiça, uma coisa assim. Você sabe, isso aqui tem que ser entre linhas, nós estamos no auditório misto, então, eu entendo, você vê que nós precisamos disso, nós não temos praticamente reuniões familiares, né? Nós não temos praticamente reuniões familiares. Então, às vezes eu encontro pessoas, e às vezes até carta mesmo, desesperado por causa desse problema, achando que é uma normalidade. E você entende, se há uma supercarga nos pulmões, que você tem que expectorar, é uma necessidade fisiológica, a coisa encarada como uma necessidade fisiológica, sem um comprometimento espiritual, para não vir uma acusação espiritual e entrar num hábito, num rito, é uma coisa que às vezes se concretiza dormindo e coisas assim. Então, no sentido espiritual, você sabe muito bem que você deve zelar. Como que pode acontecer determinados desabafos sem haver um adultério, sem haver uma cobiça, uma coisa assim, não é? Porque o que você deve cuidar é dessa parte. Agora, todas as pessoas, tanto de um lado como do outro, de ambos os sexos, normais, nascem com essa tendência. Possivelmente, a gente pode ter uma reunião só com jovens para entrarmos em mais detalhes. Vamos ver aqui. Apenas uma pergunta: como ficará os doentes mentais em relação ao rapto? Essa é uma pergunta que veio, e aqui estou muito, desejo ficar aqui. Bom, a pergunta é essa. Nem os loucos errarão o caminho. O irmão Branham disse que uma pessoa débil mental pode ter o Espírito Santo. Isso aí depende de eleição. A mesma coisa da criança inocente que nasceu hoje. Se ela morre, ela vai aos céus. Bem entendido. Ela estará na primeira ressurreição, se for predestinada para a noiva. Se não, ela estará seguramente na segunda ressurreição. Agora, pode ser que um débil mental tenha o Espírito Santo, porque a debilidade mental nem sempre, ainda ontem estava explicando isso, não quer dizer demônio, não, tem muita gente doente da cabeça aí apanhando em igreja, em centro espírita, que não é brincadeira. A gente bate com a Bíblia na cabeça, sai Satanás, e joga para lá e joga para cá, e amarra, e vai ver o pobre coitado está precisando de remédio,
Tem 2 nervinhos lá dando choque, dando curto-circuito, e sai Satanás, e bate. Uma vez eu cheguei lá no Peru, lá em Lima, vi no jornal lá, pentecostais mata um homem com bibradas na cabeça, pá, até matar. Sai demônio, e eu tirei um demônio uma vez do homem numa igreja, quando comecei lá em Brasília, também com bibrada, né? Eu disse, gente, vocês me matam. Mas é isso. Eu conheço pessoas fracas da mente, no entanto, mas são tementes a Deus, são cheias do Espírito Santo. E aí? O que você vai fazer? Eu não ousaria expulsar demônio delas nunca. Como você pode estar doente de um dedo, de uma unha, pode adoecer da cabeça, do cérebro. Eu visitei agora o Geraldo Siqueira, é o que cuida do nosso programa há mais de 20 anos lá na Rádio Anhanguera. Ele sofreu um derrame, mas como ele faz anda muito de bicicleta, anda muito a pé, então o médico explicou que as veias, então ficaram fortes, e a veia não estourou, não derramou o sangue, mas ela sofreu um inchaço, e encostou numa parte sensível do cérebro, então foi bastante para ele perder a coordenação motora. Ele vai pegar esse copo aqui, ele está vendo o copo aqui, então ele fica assim, ó. Você que está de fora está vendo que falta um palmo para pegar, mas ele está pegando o copo, para ele está pegando o copo está invisível. Ele pega e não dá conta de chegar lá. Agora vamos expulsar o demônio desse homem, né? Quer dizer, ele está tomando um remédio para desinchar a veia, aquela dilatação, então ela vai desencostar daquela parte sensível do cérebro e ele vai voltar completamente ao normal. É isso. Então vamos meter a Bíblia na cabeça dele e expulsar o demônio. Qualquer um está sujeito a isso. Vocês, mães que vivem batendo na boca de filho, na cabeça de filho, nas costas de filho, vocês não sabem o que estão fazendo. Vocês não deveriam nem ser mães. A verdade, uma mulher dessa não merece ser mãe. É aquela novilha que o irmão Breno disse lá, que o vaqueiro disse, ela não vai dar uma boa mãe. A verdade é essa. Ela não sabe nem corrigir uma criança. E quantas crianças, adultos, rapazes, moças que já encontrei, doentes da cabeça, tanto apanhada na cabeça quando eram crianças. E pneumonia e coisas, bater na região pulmonar, renal. Uma criança é corrigida com chicote nas nádegas, nas pernas. É castigo, é conselho, é cortar certos privilégios, é recompensá-la quando ela faz a coisa certa, ela sentir-se premiada também, que compensa obedecer. Então tem que ter sabedoria, não é pancada na boca, na cabeça e coisa assim. O profeta disse, ela é aquela novilha que o vaqueiro disse, ela nunca vai ser uma boa mãe. Ao passo que o irmão Brando disse, a mãe que não bate não é uma boa mãe. Mas não é a mãe que espanca, o pai que espanca. Não é certo? Então, eu acho que essa questão aí, e, inclusive, Paulo disse que aqueles que viveram sem lei serão julgados sem lei. Aqui, a pombinha carregando paz aqui, ó. Olha aí só. Olha só. Veja aí. Olha que coisinha mais bonita, ó. Paz. Está vendo? Deu para ler? Como é que é, irmão Carlos? A paz que eu tenho vem lá do céu. Canto assim, o crente sabe que esta paz não tem fim. Amém. Vamos ver aqui o que é que está aqui dentro da paz, né? O que a pomba está trazendo? Sou o terceiro filho de um casamento desfeito. Ó, casamento. Meu pai não gosta de mim. Mas veja só o humor, já botou uma pomba com o pai, já gostei demais, você já deu uma mensagem. Nem de meus irmãos, meu pai não gosta. Ele mora no mesmo bairro que eu
e nunca vem me ver. E quando eu vou visitá-lo, ele não me dá a mínima atenção. É isto e isto dói muito. E, apesar de ser bem financeiramente, não me dá nenhum pão duro para eu comer de trás da serra. É melhor, às vezes, não ter pai do que ter um pai desse jeito, né? Eu nunca falei pai, meu pai, papai, né? Eu tenho vontade de falar papai, e tem muita gente que nunca falou mamãe, né? Pastor, apesar de minha pouca idade, eu não sou tão ruim assim, para merecer isso. O que o senhor acha que devo fazer? Levá-lo na lei mesmo sendo ameaçado? De menor, ele é bem financeiramente, né? E ele ameaça, naturalmente. Se você me levar na lei, você vai ter. O paz. Mas veja só, nessa situação ele ainda teve a inspiração de recortar o decalque de uma pombinha transportando paz, com um galinho verde no bico. Coisa mais bonita. O meu pai, eu não levei na justiça, não. Mas acabou. Ele me gera e morre. Engraçado, botou o paletó. Não dá nem satisfação, vai embora. Você já pensou que brincadeira, meu Deus? Bate as botas, vou descansar lá nas Palmeiras. A pobre da mãe que ficou lá comigo. Eu podia ter levado ele no juiz, agora que eu estou pensando nisso. Eu sei que é lícito paz. Só que para você ficar em paz, talvez não te convenha, né? Mas é seu direito, você não peca diante de Deus se sua mãe levar seu pai no juiz para te dar a sua pensão. É dever dele, ele é obrigado a te sustentar da sua parte, né? Agora, se você vai usar isso, vai ser no seu coração mesmo. Olha que coisa mais bonita, cheio de coraçãozinho. Olha essa coisa. Você vê se isso é bom, não é? Tá vendo? Vamos ficar de pé um pouquinho por esse cartão? Vamos? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Assentai-se. Esse é o médico que recomenda. Quando for ficar assentado muito tempo, de vez em quando dá uma levantada. Isso é bom para a saúde, para descansar o povo. Ah, mas que coisinha, veja só. Olha lá, olha que quadro. Nunca a comunicação tão profunda como... Ei, deixa eu ler. Você sumiu, aqui ó. Moisés, lê lá. Lê lá para mim. É tão profunda como quando não se diz nada. Nunca a comunicação é tão profunda como quando não se diz nada. Quer dizer que ficando calado a comunicação é maior, é profunda. Nunca a comunicação é tão profunda como quando não se diz nada. Tem o capricho de fazer com letra verde, não, né? Coisa mais bonita. Pastor, sou uma menina muito jovem ainda, mas eu sofro muito por ser muito calada e de muita opinião. Você faz assim, ó, na parede o dia inteiro, quando emburra, opiniuda, não come, bate com a cabeça na quina do portal. Não, por ser muito calada e de muita opinião. Vai sofrer, minha filha, mas vai sofrer muito. Será que devo lutar para vencer esta minha natureza? Ou será que apenas
areia que Deus colocou para que eu não possa escorregar? Dou um cartãozinho muito bonito. Nunca a comunicação é tão profunda como quando não se diz nada. Ela tirou do cartão. Cartãozinho, marcador. Isso aí na minha Bíblia. Mudar uma natureza é quase que impossível, não é? Pode moldá-la, discipliná-la, corrigi-la. Você está dizendo que é bem nova, bem jovem? Ser calada tem limites, tudo tem limites, né? A pessoa muito calada, quem fala menos erra menos. Como você já pegou essa filosofia, que nunca a comunicação é tão profunda como quando não se diz nada. Quem fala menos erra menos e às vezes fala mais. Fala com seu silêncio, maquina demais, sofre demais, é introvertida e se torna de opinião. Você quer dizer assim, como é que você vai dizer? De hoje em diante eu vou conversar bastante. Não tem jeito. Você pode dizer, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ler em voz alta, eu vou cantar, vou habituar a cantar hinos, louvores em casa, no trabalho, assim, trabalhando em casa, eu vou cantar. E você deve lutar para vencer esta natureza, sim. E você vai vencer, mas você não vai mudar, porque essa é a sua maneira de ser, não é certo? Você vai discipliná-la, vai corrigi-la, você vai sair do extremo. Essa opinião que eu estou entendendo aqui é a pessoa, né, opiniuda, como dizem. Então você vai, naturalmente, procurar a falar de boas coisas, falar em boas coisas, ler boas coisas, cantar boas coisas, para você dar mais vazão, extravasar mais um pouco, porque essa opinião sua é dado a sua... dado a você ser introvertida, não é? Calada, e você sofre muito com isso. Eu não sei, orar, ler em voz alta, cantar, é claro que depende do ambiente, da hora, né? E você procurar falar das boas coisas e conversar, se comunicar com quem você possa se edificar, com quem você possa se edificar mais, para você sair mais dessa opinião, deixar de ser opiniuda, quer dizer, nervosa, coisa e tal, porque isso vai realmente progredir se você ficar assim. Você deve lutar dessa forma, lendo, né? Lendo, cantando, se comunicando com as pessoas que possam te ajudar realmente na vida. O meu maior problema é achar que os meus parentes tratam minhas irmãs e primas diferentes do que elas me tratam. Às vezes acontece comigo a mesma coisa que acontece com a minha prima, então o caso dela é resolvido com mais atenção. No entanto, o meu, eles nem se importam e isso me faz sentir muito mal. Obrigado pela oportunidade. Mas eu creio que meu problema vai ser resolvido porque eu creio naquele que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Para ele não há impossível, não é mesmo? Meu bom pastor, jamais cessarei de dar graças a Deus pela tua existência. Obrigado. Assinado, incompreendida. Incompreendida. Pode ser um complexo. Eu já cheguei a uma conclusão. É como minha avó dizia, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Você pega uma rosa, tem uma rosa aqui? Não tem? Pois não tem. Tem rosa de pétalas? Não tem pétalas, né? Hã? Tem pétalas? De pétalas? Não tem, não tem. Tem pétalas? Me dá aqui. Não tem, não. Os cachinhos, né?
Esse aqui? Esse? Ah, não é rosa. Vou pegar só de uma, vou tirar só uma. Tá pra você. Isso. Tá, pegar assim. Bem me quer, é meu. Mal me quer, para lá. Bem me quer, meu. Ah, que pena, né? Você pétalas. Mal me quer, para lá. Vai assim até acabar. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Aí você vai ver quanta gente gosta de você ainda. É muita gente que gosta de você. E tem que se lembrar que José era assim. Os irmãos dele aborreciam, não gostavam dele. E normalmente o eleito ele sempre sofre mais. Começa às vezes do nascimento, dentro de casa. É característico do cordeiro sofrer. A ovelha sofrer. Mas aí eu lembro da minha avó, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Aí você vai ver quantas pétalas você tem. Essa é a maneira de se contar os prejuízos, né? Isso aqui ficou até um pouco humorístico. Eu já fui no céu. Como é que lê isso aqui, irmão Rinaldo? Vê se você dá conta aqui. Eu já fui no céu, né? Em vida, né? Ah, em vida, que coisa, hein? Olha aqui, deve ser uma criança que está começando a aprender a escrever. Eu já fui no céu em vida. Coisa boa, hein? Eu já fui no céu em vida. É uma mensagem, eu já fui no céu em vida. Você vai relacionando isso aí, irmão. Você vai me deixar, você vai ser secretário meu agora. Pastor, quando eu tinha 12 anos, eu trabalhava na casa de uma mulher. Espera aí. Não posso ir lendo. Ah, não. Pastor, quando eu tinha 12 anos, eu trabalhava na casa de uma mulher. E tinha uma menina lá também, e essa mulher batia na menina. Então eu disse para esta menina que arrumasse outra mulher. Então eu disse para a menina que arrumasse outra mulher. Então a menina foi e contou para a mulher. Entregou a pobre coitada, tá vendo? É isso que acontece. E a mulher veio me perguntar se era verdade ou não. Eu disse que era mentira, porque se fosse verdade eu não ia para o céu. Então eu fico com isso no meu pensamento. E às vezes me vem esse pensamento na cabeça. Pastor, eu me arrependo muito, mas agora já não dá mais para acertar o erro. Pastor, se o senhor fosse eu, como se reagiria? Vamos botar mão divino para responder essa aqui, né? Vai, valeu. Vai lá. Como é que você agiria, irmão? Você tem que lembrar de uma mensagem do irmão Branner. Às vezes me vem esse pensamento na cabeça. Pastor, eu me arrependo muito, mas agora já não dá mais para acertar o erro. O irmão Branner, falando acerca daquele ministro, né? Começou a rasgar os papéis assim, e veio o forte vento e ele jogou aquilo nos ares. E procurou a pessoa assim, volta e vai juntar tudo aquilo. Se você conseguir juntar todos os papéis, então te perdoo. No sentido que eu me lembrei aqui, o que o irmão Branham fala. Agora, no caso dessa irmã, é simplesmente segurar na palavra, né? O Deus, eu não conto o tempo da ignorância. Quer dizer, eu creio que quando ela ou ele cometeu esse ato aí, ela não tinha a revelação da palavra, ela não conhecia o que ela conhece hoje. Então foi no seu tempo de ignorância. Ela é arrependimento, mas acontece o seguinte,
Aqui ela está dizendo que ela se arrepende, mas não tem mais jeito de acertar. Então o irmão Branham diz que as coisas que não tem jeito de acertar, deixa diante do trono da graça. Simplesmente isso. Né? Se você, do sangue. O que pode acertar, você acerta. O que não tem mais jeito, não tem como acertar, então deixa diante do trono da graça. E Deus conhece o propósito no seu coração, que se houvesse um meio, você acertaria aquilo. Você corrigiria aquilo. Obrigado. Se estiver ficando melancólico, vocês falam. As boas não. As mais coisas nós vamos deixando por último, né? As mais, vamos dizer assim, mais doutrinárias até. Porque os tesouros de Deus são reservados para aqueles para quem Ele quer dar. Paz seja contigo. Há muito desejei ter uma oportunidade desta, pela qual agradeço a Deus e ao Senhor. Tenho tido muitas respostas através dos cultos e nas leituras da mensagem e do rádio, nos 2 horários. Meu Jesus, já são 8h30, já, não é? Esse relógio já ficou doido, não? Como é que vamos fazer, irmão Wilson? 8h30 já, irmão. Nós estamos aqui desde as 5. Mas parece que nós sentamos agora. E aí? Como é que vamos fazer, hein? Desprezadas, ser criticadas, são tantas, tão afrontadas, a fé é tão mal entendida. Talvez uma moça daquela da arena perguntava por que as moças, apenas por dizer que são crentes, têm que morrer queimada, pastor? Não é certo? Principalmente se passou dos 30 anos. Ô, Rinaldo, você está assim, irmão? Não? Não? Você já tem 17? Os mais novos, ou as mais novas, pensam e indiretamente dizem que a gente passou do tempo de ter um lar, um companheiro. Não. Isso é bobagem delas. Aliás, eu vou dizer para vocês uma coisa. Não vai desanimar de casar nova, não é claro. Mas hoje o casamento mais maduro é que está mais prevalecendo. Vocês estão completamente enganados. Completamente enganados. Isso aqui gera um complexo, na verdade, e às vezes, olha, vou falar para vocês, não devia nem brincar. Quer dizer, brincar é bom. Eu estava dizendo, olha, está de um jeito, um pastor hoje, se ele é novo, ele não deve brincar com o velho no púlpito. Brincar sobre velho. Se ele é velho, tudo bem. Se ele é de cor, tudo bem ele brincar com as pessoas de cor, falar dele mesmo, sua cor. Mas se ele não é, ele não deve brincar sobre cor. Nós estamos no tempo, é questão de aprender, porque as pessoas são muito sensíveis. São muito sensíveis. É um complexo humano, não é? Que está montado aí. E as pessoas têm uma sensibilidade muito grande. Então, como o irmão Vitório brinca, coisa e tal, entre si, tudo bem, eu tenho muita intimidade, um dos meus maiores amigos. Eu sou mais relacionado pessoalmente com pessoas de cor. Interessante. O meu relacionamento pessoal, a maior parte é com pessoas de cor. E brinco com elas e tudo, mas a gente deve, quer dizer, em plenário, os pastores devem até pensar nisso. Você vem e critica uma certa luta de uma mulher para ficar mais jovem, qualquer coisa, como o irmão Branham disse. Critica, aquilo causa tanto ressentimento. E ele critica, às vezes, no bom sentido, coisa e tal, né? Uma cirurgia, coisa, depois aquilo chega lá já tudo transtornado para outro, para a mulher, para a pessoa lá, para o outro. A pessoa falta morrer mais na fé, morrer mais, falta morrer mesmo fisicamente, né? Então, às vezes a gente está... E essa coisa de idade deve ser respeitada. Está bem,
as moças que já passaram de certa idade, dos 25, com quem eu sou relacionado, elas brincam, não tem nada a ver com isso, não incomoda nada, os moços também. Mas já outros que não gostam, pegam um complexo, e isso é bobagem. Melhor é você levar a coisa na brincadeira e você própria brincar com aquilo, né? Mas o certo não é viver brincando com esse tipo de coisa, não. As mais novas pensam e indiretamente dizem que a gente passou do tempo de ter um lar. Não, isso aí eu vou respondendo já. Respondi lá da fogueira, e não vai pensar não, que você passou do tempo de ter um lar, não. Às vezes, você passou do tempo de ter uma casa, mas você não passou do tempo de ter um lar. E importa mais ter um lar do que ter uma casa. Ter um casamento e um lar, do que ter um casamento e uma casa, só por um pouco de tempo. Normalmente, os casamentos que se desfazem são os mais novos. Quando um companheiro, uma companheira já madura se casam, eles já quebraram toda a vaidade, estão desiludidos de muita coisa, e a tendência é viverem bem, viver um para o outro e serem felizes. Para mim, você conta com essa vantagem, compreende? Você conta com essa vantagem. Vocês estão enganados, a vida ela é muito melhor depois que a pessoa passa por um certo amadurecimento. Até ali, a pessoa não está vivendo. Não está vivendo, não sabe aproveitar nada que tem na vida. Não tem experiência nenhuma para aproveitar. Então, esse negócio de pensar que a moça é velha, o moço é velho, isso já foi o tempo. Não é querer ajudar, não. Não é querer ajudar, não. Isso aqui é verdade mesmo. E, por outro lado, tem aquelas, irmã, eu não sei, você se chama aqui de quê? Não tem, né? Sou feliz. Ela não deu para o seu dono. Não. Passeira contigo. Então, Paulo disse que ela sofreria muito menos. Você quer saber uma coisa? São muitas delas hoje que não se casaram, é claro, porque não quiseram. Não tem nenhuma mulher. É muito difícil você encontrar uma mulher, uma moça aí de 30 anos, passou dos 30 anos, que não casou simplesmente por não achar um casamento. Porque o dia que uma mulher diz assim, eu vou arranjar um casamento, ela arranja. Ela vai arranjar um casamento. Não tenha dúvida. Então isso tem que ser quebrado. Eu acho que essa condição sua deve ser invejada. É invejada. Se você quer saber, não é depondo contra o casamento, não. Mas há um grande número delas que se casaram ainda novas e que ficam olhando para você e pensam, se eu tivesse como ela está, eu estaria muito mais feliz. Então é uma coisa que todo tanto que você orar é pouco. Tira esse complexo, essa bobagem. Se tem moças novas eu se ocupando com isso, cuidado que você pode não passar dos 30, porque você vai arranjar um casamento. Isso qualquer um arranja. Vamos adiante. Porque os que esperam em Deus têm que sofrer tanto. Isso cria complexo dentro da gente, e só as misericórdias do Senhor podem ajudar a gente a vencer isto. Sim, irmã, eu fico com você, eu estou do seu lado. Só que tem uma coisa, você está na bem-aventurança de 1 Coríntios 7. Paulo disse, eu queria vos poupar. Oxalá. Mas se casar, ele disse, mas se casar não peca. Se casar não peca, não está pecando. Porque as decisões de Deus nem sempre são aceitas e entendidas pela maioria dos crentes. Por quê? Por quê? É certo, tem que entender que
Se uma moça não se casou, foi uma decisão de Deus. Aí então você já quer, porque tem um espírito denominacional te ajudando, acompanhando, se você já quer que ela se relacione com denominacionais, vai para a festa de denominacional, vai lá para o Rio Vermelho, nos congressos, e vai para os bailes deles, para os chá de panela deles, como o irmão Breno ensina, e essa coisa toda. E daí a pouco, cabelo picotado, sobrancelha toda rapada, pantalona, saia costurada no meio, não sei como é que chama, vontade de botar calça esporte, mas não quer dizer outra coisa, só isso, e mais nada. E sabe, o seu tempo também está passando, minha filhinha, está passando. E o tempo passa, ó, já são 20 para as 9. Está vendo? Então eu não quero mais matar um para acudir o outro. Não pode ser assim também não. Coisa boa. Eu falo assim, mas você já pensou se eu fosse... Eu queria ser... Vamos trocar, irmão Cid? Vamos trocar? Você vira Joaquim, eu viro Cid. Tem uma irmãzinha aí, simples, a gente brinca com ela. O irmão Vitório foi fazer um estágio, o doutor Vera já foi lá em Kentucky, foi fazer estágio. Nós vamos tirar a sua cabeça e pôr da irmã Maristela. Aí você vai cantar lá na frente, dizendo, não, eu não quero, de jeito nenhum. Não quero, não. Não, então nós vamos botar a cabeça da irmã Rita. Não quero, não. Não quero, não. Eu quero a minha mesmo, a que Jesus me deu. Mas eu vou pedir isso para fazer o transplante. Como o Cid, você quer, irmão? Você aceita? Você vira Joaquim e eu viro Cid. Você quer? Ele está duvidando, né? Dependendo da volta que você me der. Dependendo da volta. Não é certo? Então, não vamos matar um para salvar o outro. Todos os dois lados são bons. A juventude é a coisa melhor que tem. Mas fica o seguinte, você não pensa e não joga indireta. E até brincadeiras, que você pensa que, às vezes, está até agradando a pessoa. Você está brincando, mas não sabe se a pessoa tem um complexo. Ela está rindo, ela está levando aqui na brincadeira, mas por dentro ela está sofrendo. Ela está dizendo isso cria um complexo. E por que a maioria não entende que, em outras palavras, que isso é a decisão de Deus? Respeita a decisão de Deus a respeito daquela pessoa. Não brinca com isso, não. Então para de brincar com isso. Reconheço, sou uma montanha de fraquezas, mas Ele, por sua graça, pôs dentro do meu peito tão fraco uma fé perfeita, e que não falha, glória a Deus, aleluia. É isso que todo mundo precisa. Você tem o que todas as jovens precisam. Desejo ter o meu lar. Tá bem, minha filha, você vai ter então. Você vai ter seu lar, certo? Meu companheiro dirigido por Deus. Porquanto tudo que tenho foi Deus que me deu. Então Ele vai te dar um companheiro também. Amém? Glória a Deus. Vamos pedir um companheiro para ela? Levanta a sua mão. Deus dá um companheiro para ela. Amém. Você quer mandar o seu retrato falado? Diz assim, eu sou loira, peso 110 quilos, como somente 3 quilos de arroz por dia, só 3 garrafas grandes de Coca-Cola, só 2 pernis de porco, 3 galinhas, né? 2 quilos de filé mignon. Não. A gente tem que brincar um pouquinho para, né? Mas, às vezes dá o retrato falado. Tem um caso aí, interessante. É o retrato falado de que um irmão está caçando, né? Agora o problema é encontrar. E Santo Antônio aqui não pode ter, né? Como é que vamos fazer? Desejo muito ter o meu lar. Cartinha boa, meu, gostosa, né? Meu companheiro dirigido por Deus, porquanto tudo que tem foi Deus que me deu. Pode deixar, Ele vai te dar, a igreja levantou a mão. Todavia, ainda que a figueira não floresça, está vendo? Ela é bíblica, ela está confiada. Todavia, ainda que a figueira não floresça, ainda que isso não aconteça, né? Como sempre me alegrarei no Senhor, pois tudo que Ele faz é perfeito.
e tudo contribui para o meu bem e para a sua glória. Sinto que tem minha fé em repouso, porque sou da linhagem de Abraão. Sou feliz porque tenho um profeta e o Senhor, irmão, para me ajudar. Sou feliz porque sou de Cristo. Sou feliz porque sou de Cristo. Sou feliz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas não pegou não. Soprei, a lenha está molhada. Esta é também para aquelas que desejam escrever e não escreveram. Amém, irmão? Amém. Ela é observação. Eu peço perdão por ter escrito duas. Responda o que o senhor quiser. Casamento. Tem mais casamento aqui, ó. Tem mais casamento aqui. Casamento, a turma perde o sono. Tem ninguém com sono nessa hora. Eu gosto de um rapaz há 10 anos. Meu amor não é correspondido, mas eu amo. Nesse período de 10 anos, vários rapazes gostaram de mim e eu disse, não. Agora tomei uma decisão de casar com quem apenas me simpatizar. Pastor, me ajuda, por favor. Agora você entende, ela rubricou aqui, ou ele rubricou de uma maneira que não dá para ler de jeito nenhum, é uma rubrica, né? Então, você entende que os risos é porque é bom, é um bom humor, né? Pastor, me ajuda, por favor. Ir ao altar, mas no fundo do meu coração, gostaria de casar com aquele que eu amo, há 10 anos. Quer dizer, a melhor esposa é essa que esse rapaz poderia encontrar na vida. É ela. Porque ela, sem promessa, sem compromisso, o ama tão assim há 10 anos, sem nenhum compromisso. Já pensou comprometido, casado? Que esposa não seria essa? Às vezes o rapaz acha que uma moça não deve fazer isso. Mas acontece o seguinte, que se ele bem pensar, o melhor casamento é com quem te ama. Esse que é o melhor casamento. Mas só que não é em relação à moça te amar. O melhor casamento para a moça é com aquele rapaz que te ama, que não pode viver sem você. Então, eu acho que você deve se desprender desse rapaz. Você já perdeu muito tempo com seus sentimentos. Você já sacrificou muito do seu tempo e você não deve continuar sacrificando o seu tempo, já que você pensa em um lar. Você sacrificou demais sem nenhuma promessa, sem nenhuma palavra, sem nenhuma segurança, sem ter o que se apoiar. Então você está perdendo seu tempo. Porque, na verdade, ele também não pode se casar com você, simplesmente porque você o ama. Que chega o momento, eu tenho encontrado homens, que eles pagariam caríssimos, daria milhões para aquela mulher esquecer dele. Ou deles, né? Já foi no plural. Daria tudo que tem para aquela mulher esquecer dele. Porque não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que... Isso eu falo baseado em contatos. Porque eu já vou para 30 anos que estou nessa missão. Não é brincadeira. Então, a gente vai adquirindo experiência com todo mundo, com todo tipo de coisa. De sofrimento,
de experiências, né, irmão Pedro? E então a coisa fica enfadonha quando uma mulher, uma moça, ou a mulher joga um amor em cima de um homem e que ele não pode corresponder, não tem condição de corresponder. Então aquilo vira um peso para ele. Ele não se sente satisfeito, orgulhoso, avantajado, porque sabe que aquela mulher arrasta por ele. Não. Ele, a menos que seja um bandido, um safado, né? Isso já é outra coisa lá fora. Mas ele gostaria muito é que ela se desprendesse dele, não sofresse por causa dele, não perdesse tempo por causa dele, não encabulasse com ele, esquecesse dele. Não é certo? Então, eu te aconselho, você rubricou aqui, não dá para ler, eu te aconselho a 10 anos, minha filha, sem nenhuma, você diz aqui, meu amor não é correspondido, sem nenhuma correspondência. Então você está amando baseado em quê? Se há um fundo para clamar um fundo, há um fundo para responder. Se esse fundo não responde, então é um eco aí no espaço. Você vai ser liberta disso, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te abençoar. E você vai partir para um casamento, e você vai amar essa pessoa com quem você vai se casar, loucamente. Você pode estar enganada. Casamento, vamos só terminar o casamento e não deu, porque são 10 para 9. E você já pensou, se eu for fazer por participação mesmo aqui, como é que vai ser?